Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos dando continuidade no nosso estudo de todos os capítulos da Bíblia. Aula de número 8, nós vamos abordar então o capítulo de número 5, que é o capítulo da genealogia. Parece esse capítulo não ser muito interessante, porque ele contém ali somente os relatos da descendência de Adão, que são 10, de Adão até Noé, e você vai ver também que esse número 10 vai se repetir, de Sem a Abraão, também são 10 gerações. Mas você vai entender hoje que existe aqui muitas coisas importantes contidas aí no capítulo de número 5 do livro de Gênesis. Mas antes de nós iniciarmos, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que sempre que nós postarmos um vídeo você venha a ser notificado, tá certo? Então vamos lá, começa lá. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe, que é a primeira genealogia descrita na Bíblia. Se você lembrar, no capítulo 4, nós temos uma genealogia ali de Caim. Porém, ela é uma genealogia superficial. Ela não é uma genealogia que tem riquezas de detalhes. Mas você vai observar que ali só conta quem foi o primeiro filho de Caim e vai descendendo até os 3 filhos ali de Lameque. Aí depois encerra-se então a genealogia. Você vai observar que existem algumas diferenças importantes. Mas primeiro quero apresentar algumas semelhanças, como por exemplo, existe 2 personagens aqui que possuem nomes iguais. O filho de Caim tem o nome de Enoque, e você vai ver que tem um Enoque também aqui na descendência de Sete. Também nós temos um Lameque na descendência de Caim e temos um Lameque na descendência de Sete. O outro detalhe é que nós temos um Meujael, que é um nome parecido, na descendência de Caim, e Malalel na descendência de Sete. Então, isso é a primeira coisa que você tem que observar, que nós temos aí essas 2 descendências, sendo que a genealogia de Caim é uma genealogia superficial. Depois, mais à frente, eu vou te dar uns detalhes importantes. Vamos lá para o slide seguinte. No capítulo 5, você vai entender que existe uma mensagem inserida. Aqui no slide anterior, na genealogia, está em destaque aqui 3 nomes. Tem o nome de Enos, tem o nome de Enoque e o nome de Noé. Você observa que nessa geração de Adão, tem 3 personagens que possuem destaque na história. Se você vem para o capítulo de número 5, você vai ver que o nome de Enos, ele vai possuir um destaque. Não aqui no capítulo 5, mas se voltar um pouquinho no capítulo 4, você vai ver aqui, e Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, esse Enos que está descrito aqui no versículo 6 do capítulo 5, como filho de Sete, você tem que entender que ele tem uma história, que a partir dele passou-se a invocar o nome do Senhor. Então, quando você olha aqui nessa imagem desses 3 nomes, então eu tenho Enos, ele tem uma característica, ele possui uma história, que através dele está invocando o nome do Senhor. Eu tenho Enoque também. Você vai ver que Enoque, ele tem uma história muito interessante. Que Enoque viveu 65 anos, já era Metusalém, ou Matusalém, depende da tradução, e depois esse cidadão vai começar a andar com Deus. Então, se você observar aqui, ele possui também um destaque na história da genealogia, de Sete, a partir de Sete, de Adão, mas a partir de Sete. Então você vai ver que ele tem um destaque também na história. E por fim, nós vamos ter o destaque na história do personagem chamado Noé, Lameque viveu aqui 182 anos, gerou um filho, pôs o nome de Noé. E olha o que ele vai dizer quando ele coloca o nome de Noé. Este nos consolará. Então o nome de Noé significa consolo de todos os nossos trabalhos e fadiga de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então ainda há aqueles reflexos de uma tristeza por conta daquilo que foi passado por Adão, da riqueza do Éden, e agora eles estão tendo uma terra aí cheia de dificuldades, labutas. Então o nome de Noé, ele está trazendo aí essa importância de detalhes. Então assim, eu tenho o nome de Enos, que vamos voltar aqui para o slide, você vai ver aqui, eu tenho o nome de Enos, que ele passou a invocar o nome do Senhor, ou clamar a Deus. Você vai ver que eu tenho o nome de Enoque,
que a história dele está andando com Deus, e eu tenho depois Noé, o descanso. Então a mensagem do capítulo 5 seria essa, ó, o clamor a Deus para andar com Deus e para ter um descanso e consolo de Deus. Então aqueles que clamam, aqueles que andam com Deus, encontram um descanso ou um consolo de Deus. Então seria essa mensagem nesses 3 nomes aqui descritos no capítulo 5, que parece que o capítulo 5 não tem muitas coisas interessantes, mas tem. Basta estudar e prestar atenção na riqueza dos detalhes. E você vai observar aqui, eu coloquei uma pirâmide para descrever o cenário do capítulo 5. Se você olhasse por cima do capítulo 5, parece que o cíclico que faz com que o capítulo 5 ele entre em funcionamento é entre nascer, gerar e morrer. Então você vai ver que Adão vai gerar Sete e depois gerou filhos e filhas e morreu. Sete gerou a Enos, gerou filhos e filhas e morreu. E assim vai descendendo até chegar na história de Enoque. Enoque, a história vai mudar. Ele vai ser gerado por Jared, mas quando ele gera a Metusalém ou Matusalém aos 65 anos de idade, ele vai interromper esse ciclo, porque o texto vai nos dizer, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. Então, depois que essa criança nasce, alguma coisa vai mudar na vida de Enoque. Porque a partir daí ele vai passar a caminhar com Deus 300 anos. E não só isso, ele vai ser um pregador, um apregoeiro de justiça. Ele vai pregar o arrependimento àquela geração. E pela fé, Enoque vai caminhar com Deus. Depois tem um outro assunto interessante sobre Enoque, que nós, meu Deus, já passaram 10 minutos, vamos lá. Outra coisa interessante que eu quero que você observe aqui no capítulo de número 5, é que a riqueza de detalhes. Quando você olha aqui na geração de Caim, você não vê data de ninguém, que em tantos anos Caim gerou, depois ele morreu com tantos anos. Não tem essa informação. Ela é superficial, como eu falei. Mas quando você vem aqui no capítulo de número 5, você vai ver muitas datas aqui estabelecidas, né? Como por exemplo, ó, você vai ver que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. E depois você vai ver que ele foram 930 anos o seu tempo de vida. Então você vai ter essas datas aí. Isso é importante, porque quando eu pego todas essas datas e eu começo a colocar 130 anos Adão gerou, 7 aos 105 anos ele vai gerar, assim aos 90 anos, Cainão aos 70, Malalel aos 65, Jared aos 162, Enoque aos 65, Matusalém ou Metusalém aos 187, Lameque aos 182, Noé aos 500 anos. Então, se eu pegasse todas essas datas e somasse, dava 1556. Mas eu tenho que lembrar que o dilúvio ocorreu quando Noé tinha 600 anos. Então, eu adicionaria mais 100. Então, esse relato de Gênesis, capítulo 5, me dá uma informação do ano que ocorreu o dilúvio, que foi em 1656. Além disso, você consegue também transformar esses números em ano. Por exemplo, se Adão gerou aos 130 anos de idade, era o ano 130. Se Sete gerou aos 105 anos de idade, eu vou pegar a idade de Sete, somar a idade de Adão, que a idade de Adão equivale também ao ano do calendário, eu teria então que Sete gerou no ano Enos, no ano de 235. Então eu vou conseguindo datar todas, transformando esses números em anos. Quer dizer então que Jared ele vai gerar Enoque no ano 622. Então Enoque nasce no ano 622. Aí depois eu tenho Matusalém, vai nascer no ano 687. Um outro detalhe importante, que quando eu pego a idade de Adão, que transformado em ano, e se ele viveu 930 anos, então eu vou ver aqui que no ano 874, Matusalém vai gerar Lameque. Então, o que ocorre aqui? Se eu adicionar mais 56 anos ao ano em que Matusalém vai gerar Lameque, eu tenho 930 anos. Isso quer dizer que Lameque conviveu com Adão apenas 56 anos, que após isso, então,
Adão vai viver a sepultura. Então olha como isso é rico, é uma riqueza de detalhes, porque você vai conseguir saber em que ano que foi que nasceram esses personagens. E também, se você esmiuçar mais ainda, você vai conseguir detalhar em que ano que cada um deles morreram. Como, por exemplo, Adão vai morrer no ano 930, que era o ano da sua idade, que corresponde ao ano do calendário pré-diluviano. Então, isso é fácil para você entender. Um outro detalhe que você tem que entender é que Matusalém, ele vai nascer no ano 687, certo? Ele foi o homem que mais viveu na Bíblia. Se você observar, depois eu tenho outro detalhe lá no capítulo de número 6, que vai descrever o dilúvio, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância desse Matusalém ali. Mas o que eu quero que você entenda agora, que o Matusalém, ele é o personagem, que ele é o elo de ligação entre a história do jardim, porque Matusalém vai conviver com Adão 243 anos. Então observe que Matusalém ele vai nascer em 687. Adão vai morrer no ano 930, então eu tenho que subtrair 930 menos 687, que vai obter esse resultado aqui, 243 anos. Então Matusalém ele convive com Adão 243 anos e ele vai conviver com aquele que vai dar continuidade à história da geração, que eu lembro que eu falei que a partir de 100 até Abraão passa-se também 10 gerações. Então ele é o elo de ligação entre as gerações, entre a geração do período do Éden e a geração do período pós-diluviano. Então ele é um personagem importante. E aqui no desenho também eu coloquei que Adão é o ano zero e o 1656 é o ano que interrompe, então, aquela geração pré-diluviana, porque depois vem a geração pós-diluviana. Então vai passar 1656, porque eu vou somar todas essas datas, posso transformá-las todas elas em anos. Só lembrando que quando eu chegar na idade de Noé, eu tenho que adicionar mais 100 anos, porque não foi no ano 500 de Noé que foi o dilúvio, mas foi no ano 600. E eu já tenho que partir para a conclusão, que o tempo já foi. Outra coisa interessante que eu quero que você observe, que aqui, ó, esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então uma coisa, eu já falei, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden, onde o homem possuía alguns atributos que são pertinentes à pessoa de Deus, como a moralidade, a santidade, enfim. Só que, após a queda, você vai ver que tem uma descrição aqui, ó, diz o versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Observe que o filho não é conforme a imagem de Deus. Por que que não? Adão foi feito à imagem de Deus, um ser perfeito, moral, em todos os aspectos. Só que a partir de Adão, a descendência já é pecaminosa, porque já ocorreu a queda. Os filhos são a semelhança de Adão. Isso quer dizer que na descendência após a queda, todos nós somos a semelhança de Adão. Quer dizer o quê? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas agora essa imagem e semelhança de Deus, ela está desfigurada, porque Adão passou a ser um ser pecaminoso. E a partir de Adão, todos nós também somos pecaminosos, porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão, e então ele contaminou toda a geração posterior a ele. Então isso é um detalhe. O Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus em todos os aspectos morais, que relaciona a santidade, a perfeição, a imortalidade, mas a partir de Sete, que foi gerada a semelhança do homem caído, nós já recebemos aí de herança a pecaminosidade e também a mortalidade, né? Não a imortalidade, mas a mortalidade. Para mim concluir, nós vamos aplicar uma simbologia aqui. Se você observar, quando Enoque, lá no versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então aqui eu tenho um personagem rompendo aquela geração. Porque lembra que eu mencionei que era tudo cíclico, né? Mas Enoque vai causar uma mudança. Então aqui eu tenho Enoque sendo arrebatado antes de um juízo que vai cair sobre a face da terra, que é uma
ele prefigura que é uma simbologia da igreja no período do juízo de Deus que vai cair no período da grande tribulação. E eu tenho também Noé, que é aquele remanescente que vai atravessar o período do juízo em segurança, dentro de uma arca. E após o juízo, eles então começarão uma nova história naquele mundo novo. Isso fala do povo de Israel, que vão atravessar o período tribulacional, protegidos por Deus, para adentrar em um mundo novo, que lá no período após a tribulação se chamará período milenar. Então, em Enoque eu tenho a simbologia da igreja, em Noé eu tenho a simbologia dos remanescentes de Israel. Lembrando que Enoque é o primeiro personagem a não provar da morte, e o segundo dele descrito na Bíblia é o profeta Elias. Somente esses dois personagens não provaram a morte, tá certo? Beleza? Entendeu? Até o próximo estudo do capítulo de número 6 do livro de Gênesis, onde nós vamos conhecer aquela geração do período diluviano, tá certo? Deus abençoe você, até a próxima.